Bom, a gente está começando uma nova série de mensagens, começou semana passada. Nós recebemos um amigo meu, o Jonatas, que veio lá da Terceira IPI de Assis. E a gente está falando sobre o Cristo disruptível. Esse termo disruptível vem de disrupção, que significa uma mudança brusca, uma transformação significativa dentro de um contexto estabelecido. Esse é um termo muito usado no mundo dos negócios, empresas de tecnologia, de inovação, para falar sobre empresas, mercados, novos modelos que acabam desestabilizando tecnologias ou práticas que já estão cristalizadas, né? Então, o mercado disruptível, por exemplo, seria aquele onde uma inovação pode rapidamente mudar modelos antigos que ficaram obsoletos. Todo mundo lembra da Kodak, certo? Empresa de fotografia, né? Antigamente a gente tirava foto, eram 36 poses só e você tinha que revelar, certo? E dizem que o pessoal ofereceu para a Kodak, né, na época, quando criaram as primeiras máquinas digitais, a oportunidade dela ser a empresa que fosse abraçar essa inovação. Mas ela falou, não, esse negócio não vai vingar. Acabou que, acho que Kodak, eu nem sei se existe mais, né? A Blockbuster, vocês lembram da Blockbuster? Quando a gente ia alugar filme na locadora, sábado à noite, sábado à tarde, né? E aí você encontrava pessoas e tal. Cara, mudou, né? O streaming veio e desbancou tudo isso. Então, essa disrupção tem a ver com essa coisa que transforma e que muda de repente. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para Jesus, eu vejo nele um homem disruptível. Alguém que não se conformou com as regras, com as práticas do seu tempo, principalmente aquelas que eram injustas, perversas, e que rompeu barreiras sociais, culturais, religiosas, como o reverendo Jonatas falou semana passada, quando ele tratou da pureza e impureza. Se você ainda não escutou, escuta no Spotify, foi muito bom. E hoje eu quero convidar você a continuar descobrindo comigo esse Cristo disruptivo dentro do Evangelho de Marcos. Então a gente vai ler hoje Marcos, do capítulo 2, a partir do verso 23, e aí avança para o capítulo 3, até o verso 6. E hoje a gente vai falar sobre o Cristo que rompe com o fundamentalismo. O Cristo que rompe com o fundamentalismo. Chamar o Rodolfo para fazer essa leitura? Leitura bíblica, livro de Marcos, capítulo 23, versículos 3 a 6. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus então respondeu: vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Jesus foi outra vez à sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse ao homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Essa é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, vamos analisar como é que funcionava o fundamentalismo no primeiro século.
Uma das coisas mais caras para o judaísmo é a guarda do sábado. No judaísmo, o sábado, ou Shabá, é um dia sagrado de descanso e espiritualidade que começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no anoitecer do sábado. A lei dava 2 motivos para se guardar o sábado. A primeira vez aparece lá nos 10 mandamentos. É um dos 10 mandamentos, a guarda do sábado. E a justificativa é que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E aí a gente se pergunta, mas se Deus não se cansa, por que ele descansou, né? Se ele é todo poderoso. Mas, olha que interessante, tem uma pedagogia nisso, né? É como se Deus mostrasse para a gente que é importante a gente colocar limites e desfrutar. Deus é como um artista, né, que dá um passo para trás, contempla a sua obra de arte e se deleita nisso. Ele é como um amante, né, que se deleita com a pessoa amada. Então, esse é o primeiro motivo. Deus parou, Deus colocou limite. Ele falou, não, tá bom, vamos aproveitar agora, vamos se alegrar. Vamos sentir esse prazer, né, de curtir esse negócio. E o segundo motivo era Deuteronômio. Quando Deuteronômio repete a lei, ele dá outra justificativa, ele lembra do Êxodo. E ele lembra que os israelitas foram escravos por 400 anos, eles trabalhavam sem descanso. A lei, então, ela dizia que, inclusive, os animais e os servos deles tinham que descansar. Portanto, o sábado também servia para simbolizar a liberdade, a dignidade do ser humano e da própria natureza, que tem que parar uma hora, tem que descansar. O sábado não é apenas uma pausa no trabalho físico, mas também uma oportunidade para a gente se desconectar das atividades cotidianas, focar na espiritualidade, focar na família, na comunidade. A festa do sábado, gente, do Shabá, é uma festa muito bonita, é linda. Quem viaja para Israel até hoje, eu já li relatos, que os caras falam assim, você consegue imaginar adolescente saindo da escola super animado, porque, é o sábado, é tipo um feriado, é como se fosse um feriado toda semana. Então, o problema não está no sábado. Tem um rabino chamado Abraham Heschel, ele foi professor na Universidade de Nova York na década de 70. Ele tem um livro lindíssimo, onde ele fala sobre o Shabá. E eu achei muito bonita a descrição que ele faz desse dia. Ele fala assim, abre aspas. Quando todo trabalho cessa, as velas são acesas. Assim como a criação começou com a frase, haja luz, do mesmo modo, a celebração da criação deve começar com o acender das velas. É a mulher que introduz a alegria e instala o mais delicado símbolo, a luz, para dominar a atmosfera do lar. E o mundo torna-se lugar de repouso. A hora chega como um guia e eleva nossas mentes acima dos pensamentos usuais. Pessoas se reúnem para saudar a maravilha do 7º dia, enquanto o Shabá emite sua presença sobre os campos, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações. É um momento de ressurreição do espírito dormente em nossas almas. Ou seja, o Shabá é lindo, né? O problema não está no Shabá, ele é muito bom. Ele é um presente que Deus deu para a humanidade para ensinar a gente a ser gente. O Shabá mostra que, cara, a vida não é só trabalhar, a vida não é só produzir, a vida não é só acumular. O Shabá em si não era o problema. Qual que era o problema? O problema era a forma que os religiosos determinavam o que era trabalho e o que não era trabalho. Os religiosos tinham feito uma lista na época de Jesus de 39 coisas que você não podia fazer por nada, porque senão você estaria quebrando o Shabá, inclusive colher e curar as pessoas. Isso é o que a gente chama de uma religiosidade legalista. A religiosidade legalista, ela reduz a espiritualidade a um conjunto de regras que a gente tem que seguir rigidamente. Mais do que isso, a religiosidade legalista, muitas vezes, ela se apoia numa interpretação fundamentalista das Escrituras. Embora o fundamentalismo ele seja um fenômeno moderno, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Ele tem data, tem lugar onde ele surgiu. Mas
a postura dos fariseus no texto é a mesma do fundamentalismo moderno. E que postura é essa? Você interpretar o texto bíblico literalmente, sem considerar a necessidade de interpretação. Todo fundamentalista faz isso. A frase típica do fundamentalista é: está escrito, Deus disse. E aí a pessoa não considera os diferentes tipos de texto. Você não lê uma poesia igual você lê uma história. Você não lê um mito igual você lê um texto apocalíptico, que eu já tenho falado para vocês, é um tipo de leitura apocalipse. Você precisa considerar o contexto social, cultural, histórico. Porque se a gente for interpretar literalmente, comer aquele camarãozinho no coco bambu, esquece. Não pode. Torresminho no domingo, já era. Se for para interpretar literalmente, algum malandro pode dizer assim: Jacó tinha 2 mulheres, né, mais 2 concubinas. Paulo fala que o presbítero tem que ser marido de uma só esposa. Como eu não quero ser presbítero, eu posso ter 2. Não é isso? Qual que é o lugar da mulher? Paulo manda ficar calada. Será que é isso mesmo? Ou seja, essa leitura que diz, está escrito, Deus disse, ela não considera a necessidade que a gente tem de interpretar as coisas e entender o que aconteceu, por que foi escrito, qual era o contexto. Observa que é isso que os fariseus dizem para Jesus. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Ou seja, não importa se as pessoas estão passando fome, não importa se elas estão sofrendo, não importa se a dignidade delas está sendo violada. Se tem uma lei que diz que é proibido, a gente obedece cegamente. Por conta disso, todo fundamentalista classifica as pessoas em cumpridoras e não cumpridoras da lei, das regras, dos costumes. É o que a gente vê de novo eles fazendo com Jesus. Capítulo 3, verso 2. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram, olha só que interessante, espiando Jesus com atenção para ver se ele iria curar no sábado. Percebe então que é típico do fundamentalismo a vigilância sobre o outro, o controle do outro, seguido obviamente da fofoca. Você viu o que a irmã fulana de tal fez? Você ficou sabendo o que aconteceu com o irmão fulano? Gente, infelizmente, o espírito fundamentalista vive no mundo contemporâneo e nos últimos tempos tem se manifestado com força e com barulho. Então vamos falar agora do fundamentalismo contemporâneo nos nossos dias. Como eu disse, fundamentalismo, com esse nome, é um fenômeno contemporâneo. A gente consegue mapear ele na história, ele tem um nascedouro. Eu tive um professor de história no seminário, o reverendo Silas Luiz de Souza. Ele escreveu um livro chamado Pensamento Social e Político no Protestantismo Brasileiro. Nesse livro, o meu professor fala o seguinte, abre aspas: a expressão fundamentalismo vem da série de volumes The Fundamentals, publicados entre 1910 e 1915 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os fundamentalistas combatiam duramente a teoria evolucionista e seu ensino nas escolas. Não queriam nenhum contato com pessoas e organizações tidas como liberais ou modernistas, afastando-se em defesa da fé e da fé verdadeira e pura. Ou seja, o fundamentalismo é uma reação à modernidade. O fundamentalista, ele tem um sentimento de que esse mundo moderno, que acaba escanteando Deus, acaba colocando a Bíblia de lado, acaba se desinteressando por essa moral conservadora, é uma ameaça. Então, o fundamentalista, ele se fecha, ele se separa, ele cria uma barreira para poder se proteger desse mundo moderno. E aí ele assume uma postura defensiva, reativa. Por isso que todo fundamentalista é uma pessoa carregada de ódio. Por quê? Porque o tempo todo ele se sente ameaçado. Tem uma doutora de Minas chamada Karen Colares. Ela escreve sobre cristianismo feminista. Muito interessante o livro dela. A Karen Colares fala assim, abre aspas também.
Existe também um certo receio diante da cultura contemporânea, falando dos fundamentalistas, né? Pela sensação de exclusão cultural dela advinda. Como reação diante desse panorama, os fundamentalismos conduzem a um recrudescimento de posturas teóricas. A afirmação destas posturas se fortalece a partir da noção de eleição. O que é eleição? Deus me escolheu, Deus me separou para uma coisa especial. Essa é a ideia de eleição. Os participantes dos movimentos fundamentalistas se consideram portadores de uma eleição que exclui a maioria das pessoas e de uma verdade revelada que só pode ser compreendida e aceita pelos eleitos. Ou seja, todo fundamentalismo também acaba tendo um pouquinho de fanatismo. Por quê? Nós fomos escolhidos por Deus, somente nós temos a verdade, por isso nós precisamos lutar pela verdade, ainda que usemos de violência para garantirmos essa verdade. Então, gente, vocês percebem onde é que isso vai dar? Percebe o que está acontecendo na nossa sociedade, que está cada vez mais terrivelmente evangélica? Aí a gente consegue entender o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o grupo de pessoas invade o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, deixando 5 pessoas mortas. Eu estava pesquisando, né, e aí eu achei um jornal americano chamado RNS. Eles escrevem uma matéria onde eles falam assim, ó: antes e até mesmo durante o ataque, os insurrecionistas apelaram à fé como uma fonte de força e também como justificativa para o seu ataque à sede da democracia americana. Embora nem todos os participantes fossem cristãos, sua retórica frequentemente refletia uma forma agressiva, carismática e hipermasculina de nacionalismo cristão. Uma fusão de Deus e país que uniu partes díspares da base religiosa de Donald Trump. Um outro jornal chamado Politico Magazine, eles entrevistaram uma mulher chamada Elizabeth Neumann. Ela é uma cristã que trabalhava no alto escalão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E aí nessa entrevista ela fala assim, ó, explicando o que é nacionalismo cristão. O nacionalismo cristão é um tema enorme em toda a cristandade evangélica, diz Neumann, referindo-se aos ensinamentos que colocam a América como a nação escolhida por Deus. Os cristãos que subscrevem esses ensinamentos acreditam que os Estados Unidos têm uma aliança com Deus e que se ela for quebrada, a nação corre o risco de destruição literal, análogo ao cerco de Jerusalém, descrito na Bíblia hebraica. Aos olhos desses crentes, essa aliança é ameaçada por mudanças culturais, como tirar a oração das escolas públicas, legalizar o aborto e o casamento gay, diz Neumann, aí citando a mulher. Nacionalistas cristãos veem isso em termos cataclísmicos. Este é o momento e Deus vai nos julgar, ela diz. Aí ela fala de novo. Quando você pinta isso em termos existenciais assim, muitas pessoas se sentem justificadas em realizar atos de violência em nome de sua fé. Percebe? Se eu acho que Deus tem uma aliança com a nação, aí os valores cristãos estão mudando. Vale tudo para eu poder garantir que essa aliança permaneça, inclusive a violência. Vamos trazer para o Brasil? Parece que a mesma lógica tem operado no Brasil em igrejas que flertam com o fundamentalismo. Aí você entende porque é cada vez mais frequente os ataques aos terreiros de Umbanda, de Candomblé, feito por pessoas cristãs, evangélicas. Cara, é muito interessante, porque na década de 70, os evangélicos eram os defensores da liberdade de religião. Porque a gente não tinha liberdade de religião. E a gente defendia. Só que vem o fundamentalismo, e aí hoje a gente está no extremo oposto disso. Atacando outras religiões. Destruindo tudo. O pessoal entra no terreiro, quebra tudo, bota fogo. Em nome de Deus. Aí a gente começa a normalizar palavras, como eu vi uma vez na internet, de um reverendo presbiteriano, que eu não posso falar quem é, que falou que pai de família tinha que andar armado.
E ele falou o seguinte, abre aspas, e se entrar na minha casa, eu meto um tiro na testa sem remorso nenhum. Não vou falar que ele era... Qual que é o termo? Tipo diretor do Mackenzie. Aí tem gente que escuta o pastor da igreja de Parede Preta falar que se Deus pudesse, ele matava os gays. Mas ele não pode porque ele já colocou um arco-íris. Então ele falou assim, então está nas nossas mãos. Vocês entenderam o que eu falei? Está nas nossas mãos. Pessoal, se a gente seguir essa lógica, a gente corre um sério risco de transformar esse mundo naquela distopia que a Margaret Atwood escreveu, Os Contos da Aia. Não sei se você já leu, se você já viu o seriado. Procura depois. As Crônicas da Aia, The Handmaid's Tale. Isso aqui vai virar Gileade. Eu não quero viver em Gileade. Eu acho que o Cristo disruptível que eu vejo na Bíblia também não queria isso. Então, vamos falar agora do Cristo que rompe com o fundamentalismo. Como é que Jesus lida com os fundamentalistas do seu tempo? Então, em primeiro lugar, Jesus tenta iluminar a interpretação bíblica desses caras. No caso que os discípulos estão colhendo espigas, né, Jesus fala lá no capítulo 2, verso 25. Jesus respondeu, quando perguntaram, por que eles fazem o que a lei proíbe? Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ou seja, já que vocês valorizam tanto as escrituras, será que vocês não leram as escrituras? E aí Jesus bota um outro ponto de vista, procurando ampliar a percepção desses caras, procurando mostrar para eles que a interpretação deles estava errada. E aí ele vai relembrar uma história, quando Davi desobedece à lei e ainda assim faz o que é certo. E aí depois, quando ele está lá na sinagoga e tem um homem com a mão aleijada, verso 3 diz, ele disse para o homem, venha cá, e perguntou aos outros, o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Percebe a didática de Jesus? Ele não chega e fala, ó, é isso que vocês têm que fazer. O que ele faz? Ele faz pergunta. Ele bota os caras para pensar, o que a lei diz? Como é que você interpreta? O que a gente tem que fazer? O bem ou o mal? Ele não vem com uma resposta pronta. Por quê? Porque ele quer que os ouvintes pensem, que eles mudem. Mas esses caras não mudam porque o coração deles está duro. E aí Jesus tem uma segunda atitude. Qual que é a atitude dele? Ele se zanga e fica triste. Verso 5. Então Jesus olhou, zangado e triste, porque eles não queriam entender. Cara, eu acho muito interessante quando as pessoas querem descrever Jesus como um cara paz e amor, como um ripão, sabe? Porque não é o que eu leio na Bíblia. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo um Cristo que se revolta toda hora, que fica indignado diante da insensibilidade das pessoas. Ele se zanga quando a religiosidade é maior do que a misericórdia. Me parece que isso é uma tentativa de domesticar Jesus. E aí eu lembro do C.S. Lewis, quando ele escreve Cristianismo Puro e Simples, onde ele fala o seguinte, cara, não tem como você tratar Jesus como se ele fosse só um professor de boa moral. Porque C.S. Lewis fala assim, o que Jesus, a gente olha para Jesus, as pessoas consideravam Jesus três coisas. Ou eles achavam que ele era louco, os irmãos dele falam, esse cara está fora de si. Ou eles achavam que ele era um diabo, os religiosos falam, não, ele está com Beelzebub no corpo. Ou elas achavam que ele era Deus. Então, diante desse Cristo, a gente não pode ser indiferente a ele. Por quê? Ou você despreza ele pelo fato dele ser louco, ou você odeia ele pelo fato dele ser um diabo, ou você se curva e adora ele, reconhecendo que ele é Deus. Mas você não pode ser indiferente a ele. Voltando para o texto, então. Jesus sente dois afetos, a princípio, né, que a gente tem como sendo negativos. Ele se zanga, ele se ira, ele sente raiva, indignação, e ele fica triste com a dureza de coração. Agora, por que é importante que Jesus tenha sentido esses afetos?
Sabe por quê? Porque esses afetos, esses sentimentos são a resposta certa diante de uma situação errada. A gente tem que ficar bravo, a gente tem que ficar indignado diante de uma coisa absurda. A ira, junto com a tristeza, mostra que Jesus não aceita essa situação. E aí, com a energia desse inconformismo, o que ele faz? Ele chama o cara e ele cura ele. E disse para o homem, estenda a mão, e o homem estendeu a mão e ela sarou. Ou seja, diferentemente do fundamentalismo, que projeta a sua ira e a sua tristeza contra os outros e tenta destruir os outros, Jesus pega toda a indignação dele e ele serve, ele ama e ele cura. O que isso tem a ver com a gente? Eu estou acabando nesse último ponto. Como é que nós cristãos podemos romper o fundamentalismo dos nossos dias? Enquanto eu preparava essa pregação, eu me lembrei de uma história que eu assisti essa história, numa peça de teatro da Clarice Nisquier. Não sei quantos já viram, Alma e Moral. É uma peça de teatro baseada no livro de um rabino chamado Newton Bonder. É maravilhosa essa peça. É um monólogo, e nessa peça a Clarice Nisquier ela conta uma história muito interessante. De uma mulher pobre, que ela ganha uma galinha. Uma mulher cheia de filhos, uma judia, ganha uma galinha. E aí, preocupada em obedecer à lei, ela leva a galinha até o rabino. Para o rabino examinar a galinha e dizer se a galinha era kosher, ou seja, se ela era apta, a ser comida pela lei ou não. O rabino pega a galinha, leva para o escritório dele, abre os seus livros e examina a galinha. Ele olha o bico, levanta a asa, olha para os pés e tal, vai examinando se a galinha tinha algum defeito. E aí olha para a galinha, olha para os livros, olha para a galinha. Por fim ele chega a uma conclusão. Pega a galinha, dá para a esposa dele. Fala assim, pega essa galinha, devolve a mulher e diz para ela que ela não pode comer a galinha. Porque a galinha não está dentro das normas de pureza. A esposa do rabino pega a galinha, chega para a mulher ansiosa com a resposta, com os filhos passando fome. E aí ela pergunta para a esposa do rabino, posso comer a galinha? A esposa dele sorri para a mulher e diz, pode. A esposa volta, o rabino está dentro da casa ouvindo. O rabino começa a brigar com a sua esposa, fala assim, você ficou louca? Eu falei que ela não podia. A esposa do rabino olha para ele e fala assim, sabe qual é o teu problema? Você olhou para a galinha e olhou para os livros. Olhou para os livros e olhou para a galinha. Eu olhei para a galinha, olhei para a mulher. Olhei para a galinha, olhei para as crianças. Moral da história. A esposa do rabino não olhou para os livros. Não olhou para as regras, não olhou para a lei. Ela olhou para a pessoa que estava na frente dela, percebeu a fome, a miséria, a dor. E a esposa daquele rabino foi Jesus para aquela mulher. Por quê? Porque ela se indignou com a dureza do coração do marido dela. E ela desobedeceu o que a religiosidade mandava. E ao desobedecer, movida por misericórdia e compaixão, ela fez a coisa certa. E se a gente quiser superar o fundamentalismo dos nossos dias, a gente precisa fazer como a esposa desse rabino e nos tornarmos Cristo para as pessoas. Afinal de contas, o Filho do Homem tem autoridade até sobre o sábado. Sobre cada lei que oprime, que aprisiona, que escraviza, que empobrece a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque lá em Gálatas 4 diz assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também é herdeiro por Deus. Tem um porém.
no fim do texto, os herodianos e os fariseus se juntam para matar Jesus. E se a gente quiser ser uma igreja do Evangelho, que segue esse Cristo disruptível, você tem que se preparar, porque os herodianos e os fariseus vão querer matar a gente também, vão querer vir atrás da gente e vão nos perseguir. E aí a gente tem que escolher de que lado está a nossa fidelidade, a nossa obediência. Não é um exercício individual, é um exercício coletivo. Por quê? Porque Deus enviou o seu Espírito para nós. Quando a igreja, lá em Atos 15, ela vai para os de fora, ela vai para os gentios, é muito interessante, porque ela tinha que decidir aí. A gente vai continuar obedecendo as regras judaicas ou a gente vai se abrir para o mundo pagão? E sabe o que eles fizeram? Eles oraram a Deus e o Espírito, falou assim, pareceu bem ao Espírito e a nós. E aí eles desobrigam os pagãos de seguirem as regras judaicas. Gente, eu queria deixar um exercício para a gente fazer contra a igreja. Para essa semana. É um exercício. De coração, é um exercício que eu acho que vai colocar a nossa igreja num outro nível de cristianismo, de seguimento de Cristo. Para mim é muito claro que o principal dilema dos nossos dias é como é que a gente, quanto igreja cristã, vai lidar com a comunidade LGBT, não sei quais são as nomenclaturas. E sinceramente, eu como pastor, eu não sei o que fazer, eu tenho buscado de Deus uma resposta. Eu queria desafiar a nossa igreja, vamos orar, vamos pedir para Deus iluminar o nosso coração, nossa mente, para a gente saber como a gente vai tratar essas pessoas, como a gente vai tratar esses irmãos, essas irmãs, que sofrem muito, porque querem seguir a Deus, querem seguir a Jesus, mas a religião diz que eles são impuros. Eu queria desafiar a gente, quanto igreja, a buscar de Deus uma orientação, para a gente saber o que fazer. Vocês topam? É bem específico, é por um tema específico, que a gente precisa saber o que fazer. Amém?